Sabe, a gente costuma pensar em textos antigos como simples registros históricos ou listas imensas de linhagens distantes. Mas, na verdade, muitas vezes eles se desenrolam como verdadeiros suspenses de tirar o fôlego. Na nossa análise de hoje, a gente vai focar numa narrativa super intensa que está lá no capítulo 19 de Gênesis, dos versículos 24 a 38. É um relato incrível que vai da aniquilação completa de uma região inteira até os extremos absurdos a que o ser humano chega para garantir a própria sobrevivência. Então vamos entender juntos como um evento colossal de destruição prepara o palco para uma história super complexa de isolamento e, no fim das contas, para a gênese de novas nações. Ok, vamos mergulhar nisso. O texto simplesmente não perde tempo e já nos joga direto no epicentro de um cataclismo em grande escala. A linguagem que eles usam é absoluta e devastadora. Lê-se que choveu enxofre e fogo do céu e a narrativa faz questão de listar o tamanho desse apagamento. Olha só, não foram apenas as cidades que caíram. O registro aponta a destruição de toda a Campina, de todos os moradores e, de uma forma ainda mais definitiva, de absolutamente tudo que nascia da Terra. É a erradicação completa de um ecossistema, sabe? Literalmente o fim de uma sociedade. E é super importante a gente entender o tamanho desse evento inicial, porque é exatamente essa imagem de fim de mundo que vai ditar as decisões psicológicas e físicas dos sobreviventes nos momentos seguintes. E quando a gente observa a sequência frenética desses eventos, fica bem claro como uma destruição tão gigantesca exige passos imediatos de sobrevivência. A narrativa se move num ritmo implacável, é quase cinematográfico. Tudo começa na noite da destruição, um caos ativo barulhento. Aí, no meio dessa fuga desesperada, rola um momento singular e super trágico de hesitação. Algumas horas depois, a perspectiva muda totalmente. Na madrugada, a figura de Abraão entra em cena e tudo culmina na manhã em que ele se torna a testemunha visual das consequências. Avaliar esses eventos assim, cronologicamente, nos ajuda a entender a transição abrupta de uma vida normal para um cenário de sobrevivência extrema em questão de poucas horas. E no meio dessa fuga frenética, o texto insere uma tragédia bem singular, descrita de uma maneira incrivelmente breve e silenciosa. Lê-se simplesmente que a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E é isso. Não tem nenhuma elaboração dramática, nenhum diálogo, nenhuma despedida, apenas a constatação desse fato perturbador. A narrativa meio que impõe um ritmo que não permite o luto, a sobrevivência lhe exige continuar correndo, e essa transformação em sal é um detalhe muito sombrio. Ecoa a esterilidade que agora domina a região que antes era super fértil, transformando uma pessoa num monumento permanente e sem vida daquela noite de terror. A partir desse ponto, o texto muda completamente o foco. Ele se distancia do epicentro e adota a perspectiva de uma testemunha que está lá longe. A narrativa conta que Abraão se levantou de madrugada e voltou para o lugar onde ele estava antes. E quando ele olha para as cidades e para toda aquela terra da Campina, ele não vê chamas ou correria, ele vê as consequências finais. A comparação que o texto usa é muito forte, como a fumaça de uma fornalha. Pensa bem, uma fornalha consome tudo lá dentro de forma intensa e implacável. Esse detalhe visual e sensorial transmite exatamente a escala da devastação, consolidando a ideia de que a vida civilizada naquela região foi literalmente reduzida a cinzas. No entanto, no meio de toda essa paisagem de aniquilação total, o relato faz uma pausa para explicar o motivo exato da sobrevivência desse pequeno grupo. O texto afirma explicitamente que, ao destruir as cidades, Deus se lembrou de Abraão e tirou o Ló do meio da destruição. E essa é uma conexão crucial. A retirada de Ló desse perigo iminente não é mostrada como uma obra do acaso ou mérito dele mesmo, mas está intrinsecamente ligada à memória divina e ao relacionamento que já existia com Abraão. Esse fio de continuidade é o que garante que, mesmo com a erradicação de toda uma planície, um pequeno fragmento de vida seja preservado e puxado dos escombros. O que vem logo depois dessa fuga inicial é uma jornada marcada por um medo profundo, um medo que só cresce. Ló e suas duas filhas primeiro encontram refúgio numa cidade chamada Zoar, mas a narrativa nos diz que o medo fez com que ele não conseguisse ficar lá. Esse pavor empurra Ló para um isolamento ainda mais extremo. Ele sobe para as montanhas e acaba morando numa caverna fechada, totalmente distante de tudo, acompanhado só pelas duas filhas. Essa transição do ambiente urbano para as montanhas e finalmente para uma caverna escura representa um corte geográfico e social absoluto com o resto da humanidade. É como se eles estivessem sozinhos no mundo. Então, o ponto crucial é a gente entender a percepção de realidade que essas duas mulheres tinham naquele momento de isolamento extremo.
A filha primogênita articula um raciocínio que é muito lógico para a situação delas, baseado em toda aquela destruição catastrófica que elas acabaram de ver e na reclusão da caverna. Ela afirma o seguinte: não há varão na Terra. Do ponto de vista delas ali dentro, o cataclismo que aniquilou as cidades parecia ter sido um evento global, ou, no mínimo, o fim do mundo que elas conheciam. E é justamente essa crença na extinção absoluta dos homens e na quebra iminente da linhagem da família que serve como grande motor para as ações dramáticas que elas vão decidir tomar em seguida. O relato descreve o plano formulado pela filha mais velha com uma clareza super metódica. O objetivo que ela expressa é focado 100% na sobrevivência biológica, para que em vida conservemos semente de nosso pai. O texto nos dá 3 passos bem diretos. Primeiro, dar vinho para o pai beber. Segundo, deitar-se com ele na caverna. E terceiro, garantir a preservação dessa linhagem. E o interessante é que o relato antigo não insere nenhum tipo de julgamento moral na estrutura desse diálogo. Em vez disso, ele só apresenta a estratégia nua e crua de sobrevivência que foi adotada por pessoas que acreditavam, de forma muito sincera, que eram os últimos seres humanos vivos na Terra e que, portanto, tinham a responsabilidade de impedir a extinção da própria família. Agora, o que é realmente interessante aqui é notar a simetria com que a execução desse plano é registrado no texto. Por 2 noites seguidas, exatamente os mesmos passos são tomados, primeiro pela primogênita, depois pela filha menor. A forma como esses eventos são organizados expõe o quanto a narrativa original faz questão de bater na tecla de um detalhe muito específico: a total inconsciência de Ló. Nas 2 noites, a frase se repete de forma idêntica, atestando que ele não sentiu quando ela se deitou nem quando se levantou. Essa repetição não está ali à toa. Ela funciona para reforçar as condições exatas e toda a dinâmica de poder e de consciência dentro dos limites escuros daquela caverna isolada. O desfecho biológico daquelas 2 noites é reportado de uma forma muito direta e sem rodeios. A narrativa simplesmente afirma que ambas as filhas conceberam e ficaram grávidas. Independentemente do quão extremas ou desesperadas tenham sido as medidas tomadas, o objetivo de preservar a semente, conforme elas planejaram lá no isolamento da caverna, foi alcançado. Esse momento na narrativa conclui a fase de sobrevivência imediata, e é aqui que a gente começa a ver a transição para um propósito muito maior e de longo prazo no contexto da antiguidade, o estabelecimento histórico e fundacional de povos e nações que marcariam a geografia de toda aquela região por séculos. E isso ilustra brilhantemente o conceito de etiologia. Na literatura antiga, essas histórias etiológicas não estão lá só para entreter a gente, sabe? Elas servem como documentos reais de origem. Elas respondem àquela grande pergunta de onde vieram essas pessoas. Toda essa narrativa intensa, com sua destruição cataclísmica, a fuga desesperada e essas ações extremas pela sobrevivência da linhagem, atua no texto ancestral como a raiz formadora de nações inteiras. Basicamente, o texto organiza os eventos caóticos para explicar como que populações específicas nasceram das cinzas de um passado tão traumático e sobreviveram para se tornarem nações supervisíveis na época em que esse registro foi consolidado. Para confirmar de vez essa função etiológica, o texto encerra documentando formalmente o nascimento e a nomeação de 2 linhagens. A filha primogênita tem um filho chamado Moabe, dando origem aos Moabitas. A filha menor tem o Ben-Ami, que dá origem aos Amonitas. E aqui é fundamental a gente notar uma expressão que aparece bastante, até o dia de hoje. O autor do texto antigo usa essa frase justamente para ancorar essa narrativa de sobrevivência lá do passado na realidade geopolítica da sua própria época. Estabelece-se assim que a existência dessas 2 nações ali na fronteira é o resultado direto e muito duradouro daquelas escolhas desesperadas feitas dentro da escuridão e do isolamento total de uma caverna montanhosa. Então, o que fica como reflexão final para a gente, ao analisar todo esse roteiro de destruição e gênese, é tentar entender essa teia tão complexa que liga o fim de uma era ao começo de outra. Como é possível que a eliminação implacável de cidades e o mais profundo isolamento e desespero se tornem as pedras fundamentais para novas civilizações? A narrativa acaba revelando um instinto humano que é irrefreável pela continuação, operando sobre as lógicas mais extremas de preservação. Fica muito evidente que as histórias de origem das civilizações muitas vezes carregam no seu âmago o peso de traumas imensos e a vontade inabalável de garantir que a vida, de um jeito ou de outro, continue. E esse, com certeza, é o grande poder dessas antigas narrativas de sobrevivência.